Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse é o vídeo de número 361, né? E nós aqui ainda estamos tratando das noções sobre as aparições, das manifestações visuais, capítulo 6º, né? Então, aqui a questão ainda é a questão de número 19, quando Kardec interroga os bons espíritos da seguinte forma: a visão dos espíritos se produz no estado normal ou só estando o vidente num estado estático? Kardec está perguntando aos bons espíritos se quem vê os espíritos, né? Se quem os vê, se ele os vê no estado normal ou num estado estático. Normal seria, por exemplo, já aconteceu demais comigo, você está andando para lá, para cá, né, na cidade, quando você entra no estabelecimento, de repente você vê um espírito que passa. Então, em partes, eu sei separar uma coisa da outra, e em partes eu não sei, né? Então, você observa que ali eu estou no meu estado normal. Agora, num estado estático. Estado estático é quando eu me encontro concentrado, orando, rogando a providência divina. Então, isso é muito relativo. Essa pergunta de Kardec aqui Essa pergunta de Kardec era muito relativa. Por quê? Porque, veja bem, a visão dos espíritos se produz no estado normal ou só estando o vidente num estado estático. Nós temos que entender, primeiro, alguns termos. Vidente. Você há de convir comigo que esse termo vidente, se você conversar com um evangélico e o interrogar se ele é médium, se ele é vidente, ele vai te dizer, vamos tratar com todo respeito, ele vai te dizer que desconhece isso. Ele vai te dizer que não é médium e ele vai te dizer que nunca viu espírito. Porque ele, coitadinho, ele não sabe nem o que é ser vidente. Se você conversa com um católico, por exemplo, você fica sabendo que um católico está vendo assombração na casa dele. Vamos pensar por aí. Então, para o espírita não existe, verdadeiramente espírita, não existe assombração. E sim espírito. Então você vai à casa daquele católico. Oi, boa tarde, seu Sebastião. Boa tarde. Seu Sebastião, corre-se um boato aí que o senhor está vendo assombração na casa do senhor? Estou vendo assombração. Mas é a primeira vez que o senhor vê assombração? Não.
Ó, meu filho, eu tenho 70 anos, desde quando eu tinha 5 anos que eu vejo assombração. Pronto. Desde os 5 anos, ele tem aquele dom mediúnico, aquele dom da vidência, praticamente aflorado, né? Porque é preciso de uma combinação do perispírito, do fluido vital, do fluido animalizado, para que ele possa ver aqueles espíritos quando eles querem se mostrar a nós. Tudo bem, seu Sebastião, desde os 5 anos que o senhor vê assombração? Desde os 5 anos. Mas o que os padres já disseram ao senhor? Alguns padres, eles têm dito que isso é obra do demônio. Pedem para mim rezar, porque isso é obra do demônio. Mas o fato de eu ver, né, de eu enxergar esses demônios, é porque eu sou dotado de paranormalidades. Ah, seu Sebastião, muito bem. O senhor se considera um vidente? Não. Você viu só? O senhor se considera, seu Sebastião, médium? Que? Médium? Que é isso? É de comer? Então você percebe aí a lavagem cerebral que são realizadas nas mentes das pessoas, né? Os padres dizem a esses adeptos que essas aparições é obras do demônio e que o fato da pessoa ver é uma paranormalidade, é porque ele é um paranormal, né? E se ele começa a ver imagens, seres de luz, como a Virgem Santíssima, o padre já muda a forma de pensar. Ah, não, isso aí, seu Sebastião, isso aí é milagre. Aqueles outros que o senhor estava vendo até esses tempos atrás, aquilo ali é obra do demônio. Mas essa que o senhor acabou de narrar, isso aí é santo. E quem vê santo é milagroso. O senhor está realizando milagres. Aí começa, né? Então, a gente comenta dessa forma para que você veja quantas formas errôneas as pessoas são levadas a crer, né? Desde lá do berço. Então, olha só para você ver. A visão dos espíritos se produz no estado normal ou só estando o vidente num estado estático? Resposta dos espíritos. Pode produzir-se, achando-se este em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os vê se encontram muito a miúde num estado próximo de êxtase, estado que lhes faculta uma espécie de dupla vista. Isso é verdade. Se você aqui está uma referência aqui, ó, Livro dos Espíritos, número, né, que seria questão 447. Isso é fato. Então, a pessoa que vê os espíritos,
por mais que aquele processo ali se dá num estado normal, mas não deixa de aquele ali que está vendo encontrar-se num estado parcialmente de êxtase, que o processo é assim tão imperceptível e tão sutil que às vezes nem mesmo aquele que está vendo o espírito ele tem conhecimento de que se encontra num estado de êxtase pelo o fato da normalidade. Ele está tão normal que ele não consegue reconhecer ali um estado de êxtase. Por isso que dissemos no início, é relativo, né? Pode produzir-se achando isso em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os vê se encontram muito a miúde num estado próximo de êxtase, estado que lhes faculta uma espécie de dupla vista. Por isso que é um processo normal, né? Ver espírito, isso é um processo normal. Isso não há milagre, não há fenômeno paranormal, não há paranormalidades, não há maravilhoso, né? Não há aí também transtornos, você entendeu? Não há aí transtornos neurológicos, como muitos psiquiatras associam. Os psiquiatras associam o fato de todo aquele que vê espírito e que fala com espírito, que ouve vozes, eles associam isso a um transtorno neurológico. É porque eles não possuem conhecimento do perispírito e do espírito. Não tirando o mérito dos neurologistas, dos psiquiatras. Sabe por que não tirando o mérito? Porque, em partes, os neurologistas, os psiquiatras, eles estão certos. Eles não podem garantir, eles não podem firmar pelo fato da senhora ouvir espírito e ver espírito. Eles não podem associar isso a um processo como, por exemplo, a uma esquizofrenia. Eles não podem associar isso. Perguntaram a Chico Xavier, não precisa acreditar em mim não. Anota aí. Pinga Fogo, 1971 e 1972. Perguntaram ao Chico Xavier qual o significado da palavra esquizofrenia. Nossa, ai que delícia!
Qual o significado da palavra esquizofrenia? Ele disse: esquizofrenia é o suicida após o homicídio, ou o duplo homicídio. Meu Jesus amado. Repita, Luiz. A esquizofrenia é o suicida após o homicídio, ou o duplo homicídio. Então, vou tentar explicar isso agora. Depois nós voltamos para o caso do neurologista. A pessoa, numa briga, pega um revólver, vamos usar isso para ser mais rápido, e ele, mata alguém. Só que ali com o sangue quente, a pessoa mata sem ver. Por isso que a melhor arma que a gente tem que carregar com a gente é Deus e Jesus. E na hora que a pessoa esquenta, a pessoa faz as coisas que não deve. Então a pessoa arranca a arma, Só que ele se arrepende. Ele comete um suicídio. Porque ele se arrependeu. É o suicida após o homicídio. Tem casos até que duplo. Homicídio duplo. O homem ou a mulher pega vice-versa ali traindo, pega o revólver, mata o amante e a mulher. E depois, se suicida. E vice-versa, tá, gente? Porque eu não apoio ninguém nesse momento. Isso é um estudo. Eu não falo mal também de ninguém. Não acuso ninguém, isso é um estudo. Mas Chico Xavier, quem disse isso? Que a esquizofrenia é nada mais, nada menos que o suicida após o homicídio. Em vidas passadas, a pessoa cometeu. Só que se você fala isso para um psiquiatra, ele não entende. Porque ele pensa, ele não tem conhecimento do perispírito e nem do espírito. Você entendeu? Por mais que existam muitos psiquiatras no mundo que já são espírita, que têm conhecimento, mas é uma minoria ainda. A gente está resumindo dessa forma. Agora, nós não podemos tirar a razão do psiquiatra e do neurologista que quando você passa pela consulta, ele te pergunta: você ouve espírito? Você vê espírito? Por que ele te pergunta? Porque todo paciente psiquiátrico, submetido a exames aqui na Terra, os médicos, naqueles hemogramas ali, os médicos conseguem encontrar grandes alterações de substâncias hormonais em determinadas áreas da massa encefálica daquele paciente psiquiátrico, ou uma falta imensa de substâncias de neurônios, de hormônios em determinadas outras áreas da massa encefálica. E devido ao fato dos estudos, né, eles sabem que o excesso dessa substância leva a disfunções no sistema neurológico
ao ponto da pessoa realmente enquadrar-se nestas disfunções onde ocorre um afrouxamento no perispírito, na área correspondente, no sistema neurológico, naquelas glândulas responsáveis pelas captações, como principalmente a glândula pineal, o tronco encefálico. Então, os médicos, os psiquiatras, sabem que o excesso dessas substâncias, elas levam ao afrouxamento. Só que eles não sabem que é o afrouxamento do perispírito. Por causa daquele excesso, há um afrouxamento. Mas do que? Eles não sabem. Então o espiritismo sabe que é o perispírito e o espírito. Então o excesso daquela substância, daquele hormônio, leva ao afrouxamento. E neste afrouxamento há uma dilatação na glândula pineal, e essa dilatação ali, o paciente, ele com maior facilidade, ele capta as vibrações visuais, auditivas ou psicofônicas do mundo espiritual da erraticidade. Como o psiquiatra sabe também que a falta desses hormônios, não falamos do excesso, agora nós estamos falando da falta. O psiquiatra sabe que a falta desses hormônios causa o mesmo sintoma. O paciente tem os mesmos transtornos. Então, o que os psiquiatras fazem? Eles prescrevem medicamentos psicotrópicos, né? Alucinógenos, medicamentos que chegam até a pineal, a hipófise, a pituitária, chega até essas glândulas, e por elas serem as responsáveis pela produção desses tipos de hormônio, então eles receitam os hormônios sintéticos, que são aqueles fabricados nos laboratórios pelos cientistas. Então, prescreve, o paciente toma, aí regula os hormônios no sistema neurológico. Regulando. Aí o que acontece? Não há ali nenhuma alta, nenhum alto excesso e nenhuma baixa, nenhuma falta. A pessoa volta ao estado de normalidade. Mas é preciso, à luz da doutrina dos espíritos, a assistência e o amparo e a proteção numa casa espírita. Porque ali o psiquiatra, ele está tratando apenas do corpo físico. Então, na casa espírita, trata-se do perispírito, do espírito e dos possíveis espíritos, como o espírito das trevas, anticristos e também obsessores que porventura ali estejam com aquele paciente, levando-o àqueles transtornos, porque nada acontece por um acaso. Se aquele paciente possui aqueles transtornos, é porque ele trouxe de vidas passadas, porque em vidas passadas ele não foi flor que se cheirasse. Mas essa doutrina, ela explica tanta coisa, né?
E você observa que são coisas facílimas. E são coisas facílimas. A gente só precisa ficar atento, porque nós aqui nos encontramos no corpo físico, então nos deparamos com vários tipos de sistemas. Por isso que nós não podemos abjurar os desígnios das leis divinas através da doutrina dos espíritos. Por isso nós não podemos deixar de ter conhecimento. Nós temos que ter conhecimento, pelo menos um pouquinho. Agora, se a gente não tem, que pelo menos usemos a honra de dizer: eu não conheço esse tema. É tão digno, né? Você conhece? Conheço. Beleza. Você conhece? Não conheço. Beleza. Olha, é uma virtude de um tamanho dizer que não conhece. Mas a partir do momento que você diz eu não conheço, então a responsabilidade já fica maior. Sabe por quê? Porque você já tem a obrigação, da partir daquele momento, buscar conhecer. Então vamos para o próximo vídeo.